O cristão e a política é o tema que nós vamos abordar a partir de agora. Será que é possível, nos dias de hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, uma pessoa fiel, temente a Deus, um cristão, um crente, envolver-se com a política e permanecer fiel aos princípios da palavra de Deus? Será que uma pessoa que serve a Deus hoje, quando ela se envolve com a política, será que ela vai continuar com a mesma disposição, com a mesma garra, com a mesma determinação para ir à igreja, para pregar o Evangelho, para estudar a Bíblia? Então, são perguntas que nós necessitamos fazer, né? São questionamentos que a gente precisa fazer quando se fala a respeito desse assunto. Aí alguns dizem assim, mas o crente, o cristão, ele pode ser político? Será que é certo ou é errado? Bom, a gente precisa ver que de acordo com as leis do país, o cristão é um cidadão que, assim como os demais, tem direitos e deveres. Então, como cidadão do país, ele tem, assim como as outras pessoas, direito, ele pode sim se candidatar. Tranquilo, né? Quanto a isso, não tem nenhum problema. Agora, a pergunta, o questionamento é o que nós fizemos anteriormente, né? Será que ele vai continuar firme aos princípios da palavra de Deus, com o mesmo vigor, com a mesma garra, com a mesma disposição, com a mesma determinação nas coisas de Deus? Será que ele não corre o risco de se desviar? Outro ponto que a gente precisa falar é a respeito da missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Eu como cristão, fazendo parte de uma igreja, na verdade, a igreja somos nós, né? Eu sou a igreja, você é a igreja. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão que Deus nos confiou? Qual é a causa que nós devemos, com a qual nós devemos estar envolvidos? De acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20, a missão da igreja é pregar o Evangelho, cumprir o ID de Jesus. Algumas pessoas dizem assim, não, mas José e Daniel, né? Cito o exemplo de José e Daniel, foram homens que lideraram as suas nações, homens que estiveram à frente ali das suas respectivas nações e foram homens que permaneceram fiéis à palavra de Deus. Então, citando o caso de exemplo, citando o exemplo de José e Daniel, algumas pessoas afirmam que tranquilamente alguém que nos dias de hoje, um cristão que se envolve com a política, também não vai ter nenhum problema em relação a permanecer fiel aos princípios da palavra de Deus, porque José e Daniel permaneceram fiéis, então, eram homens de Deus, então por que que eu, ou você que também é homem de Deus, ou mulheres de Deus, a gente não pode permanecer fiel também? Então, aqui é necessário a gente ter cuidado, ter cautela, porque, primeira coisa, José e Daniel, a gente que conhece a história, a gente sabe que eles foram colocados lá no trono, né, no poder, não foi pela escolha do povo, não foi através da escolha do povo. Não tinha lá a campanha, né, aquela campanha da época, né, tipo, você ia passando lá nos muros de Babilônia, aí tinha lá escrito, para o governador da província da Babilônia, vote em Daniel. Aí aparecia o número de Daniel, né? Não tinha isso aí, não foi dessa forma, não. Não foi seguindo esse sistema que nós temos hoje, e eles chegaram lá. Não foi. Você não encontrava lá nas ruas do Egito aquele letreiro, né? Para governador do Egito, vote José. Vote em José. E aí o númerozinho de José lá na frente. Né? Não foi dessa forma. O carro de som não passava fazendo a propaganda, tocando aquela musiquinha lá, anunciando que José era candidato ao governo do Egito. Não tinha o carro de som lá. Também não tinha o carro de som lá na Babilônia. Então, os dias eram outros, os tempos eram outros, a coisa realmente era diferente. A gente, ao estudar a Bíblia, ao estudar, ao conhecer o relato da vida desses homens, a gente percebe que eles foram colocados por Deus. Algumas coisas sobrenaturais aconteceram.
já estava guiando tudo. E Deus mesmo colocou eles à frente dessas nações para governar, no governo. Então é diferente. A gente não pode citar estes casos e achar que a coisa realmente é igual e que por isso quem se candidatar hoje, quem entrar para a política hoje vai permanecer firme do mesmo jeito, da mesma forma. A gente tem que ter cautela também. A gente aqui não está dizendo que é pecado o cristão entrar para a política, o cristão se candidatar. Nós também não estamos dizendo que quando o cristão entra para a política, a queda dele já é certa. Não, se ele entrou para a política, ele já vai se afastar das coisas de Deus. Nós não estamos afirmando. Estamos apenas levantando aqui estes questionamentos. A política, ela afeta a igreja, principalmente quando chega na época das eleições municipais. Eu moro aqui numa cidadezinha pequena, que tem cerca de 17 mil habitantes, e quando chega a época da política, realmente acontece uma guerra, né? Deixa eu colocar aqui assim, né? Uma guerra, porque você vê que os próprios familiares brigam uns com os outros, porque uns votam num candidato, o outro vota no outro. Os irmãos da igreja, alguns acabam também se desentendendo. Você vai nos cultos, no dia que tem um comício, não sei se ainda chama assim, mas as igrejas ficam vazias, né? O pessoal todos é, atrás dos políticos, ou quase todos, né? Porque ainda tem o remanescente, né? Quase todos aí se envolvem, as igrejas ficam vazias na época das eleições municipais. As pessoas deixam de falar umas com as outras, e é aquela briga, aquela discussão, e onde você chega, ninguém fala em outra coisa. Então é complicado. Isso afeta a igreja. E olha que afeta boa parte dos membros que não são nem candidatos, mas ficam brincando, levantando a bandeira, defendendo aquela causa. Imagine então como fica a cabeça daqueles irmãos que se candidataram, né? Se aquele que não é nem candidato fica dessa forma alterado, com o comportamento alterado, e aquele que é candidato, né? Que se candidatou. Então é algo assim que a gente precisa refletir. Eu não sei se aí na cidade que você mora, na época das eleições municipais, se a coisa também pega fogo, assim como acontece aqui na cidade que eu moro. Eu não sei se aí, de repente, aí onde você mora é mais tranquilo, né? Como que é aí na sua cidade?